Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu lembro que naquele vídeo da Chapecoense que a gente fez, enquanto estava acontecendo aquela tragédia toda, né, a perda daqueles jogadores, os nossos políticos, acho que era Michel Temer na época, eles se aproveitaram para aprovar coisas absurdas, aproveitando que toda a mídia, que a população estava sensibilizada com a tragédia, os caras agem como verdadeiros arrombadores e vão lá e aprovam coisas absurdas. Da mesma forma agora, enquanto o povo está aí distraído com Copa do Mundo, a vitória do Messi, e é esse o ponto negativo do futebol, quando ele é usado para mascarar coisas, para tirar a atenção, esse é o ponto negativo do futebol. O ponto positivo é o esporte, é a alegria que as pessoas sentem, né? As emoções, seja tristeza ou alegria, enfim, mexe, né, com a gente. Esse é o lado positivo. Mas o lado negativo é quando as pessoas dão importância, acham que aquilo ali é nacionalismo, quando na verdade é só um esporte. Aqui fica mais uma prova nessa matéria da Revista Oeste, inclusive foi enviada Everton Guimarães, desde já fica agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E a matéria dele diz o seguinte, ó: na surdina, Câmara decide aumentar salários dos deputados e de Lula. Meus irmãos, você tem ideia da falta de caráter dos nossos políticos? E por isso é que não é sendo profeta do caos, mais uma vez destacando isso, mas se você tem um país que só se endivida, que cada vez mais a sua dívida consome a sua própria renda mensal, hoje já está em 8 em cada 10 reais, e você tem uma máquina pública que só cresce, qual é o resultado? É ser pessimista ou é de fato ser realista? Porque é isso, meus irmãos. Olha aqui, os caras aumentam os próprios salários, benefícios, na hora que bem entende. Qual profissão do mundo os próprios funcionários podem aumentar seus salários? Eu nunca vi isso na minha vida, a não ser que essas pessoas sejam políticos. Olha só a matéria: sem alarde, sem comunicação prévia, no momento em que o Congresso Nacional vive dias tenebrosos, os deputados resolveram aumentar seus próprios salários nesta terça-feira, dia 20 de 2022, dezembro. Todos os partidos orientaram a favor, com exceção do Novo e do PSOL. O pedido de urgência para votar o reajuste hoje foi aprovado por 348 votos a 45, apenas 45 disse não. A grande maioria, 348 votos a favor. O plenário, contudo, estava vazio porque os deputados podem votar online desde a pandemia. O reajuste afeta todos os servidores federais, Congresso Nacional, Ministério Público Federal e tribunais superiores, por exemplo. Foram 11 projetos de aumento de remuneração em sequência com análise relâmpago. Os deputados vão ganhar aumentos graduais e chegarão ao final do mandato, em 2026, com um valor de R$46 mil de salário, 40% a mais do que recebem hoje. Foi incluído ainda um auxílio mudança no valor de R$50 mil, mesmo para quem se reelegeu e seguirá em Brasília. Então vai receber R$50 mil para se mudar, mesmo que o cara não se mude. Olha que absurdo, família. Em seguida, outro requerimento de urgência foi aprovado para reajustar a remuneração do presidente da República, vice e ministros. O placar foi de 295 votos a favor contra 102. Então vão aumentar também de todos os ministros do presidente, no caso Lula, e dele próprio. O salário de ministro do Supremo Tribunal Federal também chegará a R$46 mil. O efeito cascata só para o judiciário será de 13 bilhões. Em um aumento para a elite do funcionalismo, duvido que alguém grave um vídeo agora para explicar isso para a população. Avisaram que ia ser votado isso, faltando meia hora para começar a sessão, afirmou o deputado Tiago Mitraldi, do Novo, de Minas Gerais. Sempre fui servidor público. Esse é um momento absolutamente inoportuno. Urgência para reajustar salários? O país está pegando fogo, disse Bia Kiss, do PL do Distrito Federal. Deveríamos estar aqui tentando defender a Constituição e salvar o motivo pelo qual fomos eleitos, porque o STF está legislando por todos nós. E aqui encerra a matéria, Então é terrível, família. O Brasil realmente virou uma piada, virou um país de faz de conta. Eu faço de conta que vou representar vocês. É isso. É um verdadeiro absurdo, meus nobres e queridos irmãos. Então, mais uma vez, não é sendo pessimista nem profeta do caos. Se você está diante de coisas como essa, Você imagine, família, que você ganha R$20, já está devendo 18, 17 reais. E as dívidas continuam, as despesas continuam aumentando.
Você sabe que quando consumir todo o seu salário, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar e ficar devedor. É a situação do Brasil. Estamos caminhando para isso. O caos total. Vamos fazer todos os nossos afazeres, vamos dar o nosso sangue, literalmente, e o que a gente receber não vai cobrir as próprias despesas. Porque esse é o resultado dessa politicagem que está sendo feita. E quem é que tinha dúvida disso? O PT é isso, meu irmão. O PT é isso. Só para vocês terem noção, meus irmãos, que é cada um puxando pro seu próprio lado. Lembra do Edir Macedo, que estava aí apoiando o Bolsonaro, né? Fazendo de conta que é um homem de Deus e etc. Olha agora, ó. Edir Macedo prega perdão a Lula, eleito por vontade de Deus. Eu já falei disso aqui, mas eu estou relembrando, meus irmãos, para que vocês tenham noção que essa turma que incentiva milhares de pessoas só estão interessadas no seu próprio ganho, no seu próprio benefício. Eles vão com uma maré. Se o camarada está em alta, os caras encostam e tentam sugar o que podem. E a população precisa entender isso, porque hoje a população não entende. A população vê todas essas coisas sendo feitas e entra nas picuinhas deles. Olha, mas aquele ali é contra esse aqui é a favor. Quando na verdade o que a gente dá adiante aí é um grande esquema, um grande teatro das tesouras, literalmente é isso. Eles se tesouram o tempo todo, parece estarem lutando entre si. Mas na verdade quem está se cortando, quem está se arrebentando somos nós. Porque a cada ano que passa, a cada eleição que passa, a máquina pública só cresce. O salário desses caras só sobe, fica muito acima da inflação e significa o que para o país? Significa que gastaremos mais para manter esse mesmo serviço deles. Resumindo, pagaremos mais por esses caras. E o que é pior de tudo isso é que essas são as coisas que são oficiais, já é feita na nossa cara dessa maneira. Aí, quando junta o que não é oficial, desvio de verba, superfaturamento e etc, meu irmão, aí você imagina quanto é esse fumo. Você tem noção dessas coisas, meus irmãos? Muita gente diz assim, não, eu tenho noção. Mas aí pega o seu político de estimação e começa a torcer pelos caras como se fosse mesmo um time de futebol. O político só serve para ser cobrado, meus nobres e queridos irmãos. Só serve para isso. E o pior é que essas coisas são feitas e ninguém tá nem aí. Você não vê protesto. Isso era para gerar protesto. Isso deveria paralisar as ruas. Mas as pessoas não fazem. Elas fazem apenas pela sua bandeira. Bandeira essa que tem a cara de um político estampada. Então, diante de realidade como essa, como é que a gente pode ser otimista num país desse? Você vê o cara criticar uma pessoa, aí de repente esse cara ganha, né? Como no caso do Edir Macedo aí. Esse cara ganha destaque, esse cara volta ao auge e aquele mesmo cara que criticava começa a elogiar. Como é que pode uma coisa dessa, né? A pessoa que faz isso, esse papelão, eu entendo. Tá vendo o próprio benefício. O Edir Macedo aí, ele tá pensando nele mesmo, na igreja dele, né? Na Universal do Reino do Dinheiro. Tá pensando na sua emissora, na Rede Record. Ele eu entendo. Mas o que eu não entendo é as pessoas que sofrem as consequências dessas mudanças, dessas passadas de pano e tudo mais, dessa idolatria, eu não entendo. Elas que sofrem as consequências disso, continuar sendo influenciada por esses mesmos caras que entra ano, sai ano, entra político, entra eleição, entra político, e o comportamento deles é o mesmo, exatamente o mesmo, e as pessoas continuam ainda sendo enganadas como se fosse a primeira vez. Eu, sinceramente, família, não consigo entender. Realmente não dá pra entender, família, porque parece assim que é surreal, né? Aí você volta a lembrar de flúor na água, todas essas coisas que a gente falava e que hoje é tidas como teoria da conspiração, mas que cada dia se comprova. A gente só pode pensar que deve ser efeito disso, família, porque nunca se viu uma população tão passiva, né? Que quando começa a agir, aí faz pelos motivos errados. Como é que pode uma coisa dessa, família? Eu que faço os vídeos todos os dias, estou sempre aqui lendo matéria, recebendo as dicas de vocês e etc. E mesmo eu fico completamente perdido, família, porque não tem como você explicar uma situação dessa. Eu acho que se a população já tivesse chipada, eu até diria que é isso, ó, deve ser um chip aí que está inibindo, né, as pessoas de se levantarem, mas não, a gente sabe que não é isso. Pode ter uma influência aí da água, talvez já até da comida, não sei, mas que realmente é complicado, família. Nunca se viu uma população tão servil como essa. Nunca se viu. Eu acho que é a nossa geração de fato, e a que vai ficar depois dessa ainda pior, vai entrar para a história mesmo pela submissão, meus irmãos. Nunca vi uma coisa dessa. A gente numa crise, né?
e que vai vir mais crise aí pela frente. Basta ver a situação da China, né? As pessoas lá, 5 mil de perdas por dia. E a tendência, como foi em 2020 para 2021, como aconteceu, a tendência é fazer a mesma coisa pelo mundo, né? Vem muita restrição aí pela frente. E em contrapartida, qual é a medida que os nossos políticos estão fazendo? Aumentando o próprio salário. É surreal, família. E ainda tem gente que apoia isso. Então, mais uma vez, eu pergunto a você, o que é que você acha disso? O que é que você pensa sobre todas essas coisas, meus nobres e queridos irmãos? Eu faço questão de ler. E são 2 vídeos por dia, né? Pedir a Deus que ilumine as pessoas, que abra a mente delas para que elas comecem, né, a questionar, a entender essas coisas, parem de ser idólatras, porque a idolatria está nos levando literalmente, meus irmãos, à autodestruição. Enfim, vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua audiência. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!